Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha o Thiago Veras aqui comigo, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Wellington? Abraço pra galera aí, ó. Fogão tá calmo? Não. Não, tá não. Tá pegando fogo. Estão apagando com gasolina azul. Quem é mais antigo vai lembrar da gasolina azul, que era uma gasolina pura. A gente vai bater um papo aqui. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, tá? E pede para outras pessoas também se inscreverem, ajudar a gente a conseguir a chegar a 100 mil inscritos. Estamos na luta, estamos na batalha. Então eu já volto com ele depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. O Thiago Veras faz o dia a dia do Botafogo há quantos anos? Desde 2012. Nossa, já tem um tempinho, né? São 12 13 anos. 13 anos, é. É. E pegou aí o Botafogo lá em cima, pegou o Botafogo lá embaixo. E esse ano, o que está acontecendo, Thiago? Então, primeiro que a expectativa do ano era começar de forma muito positiva, né? O Botafogo, diferentemente do 23 para o 24, que foi do fracasso do Brasileiro, né? Para ser uma temporada de conquista do Brasileirão e da Libertadores, e agora você entra como campeão. Então são dois pensamentos do torcedor completamente diferentes. Dentro desse quadro, o que a galera estava esperando? Saídas naturais de acontecer, previstas, Almada, Luiz Henrique e tal, peças de reposição, o trabalho, planejamento, para que o Botafogo já tivesse um elenco montado para disputar, né, o que viria pela frente. Começando o ano tinha no caso, né, a Supercopa, o Botafogo perdeu para o Flamengo. O estadual, o Botafogo tem que vencer o Vasco na última rodada em São Januário para se classificar. Se não é Taça Rio ou tem que ver o que vai acontecer. E aí seria um terceiro ano consecutivo sem você estar nas finais do Campeonato Carioca. E a Recopa que está bastante complicada agora, né? Depois dessa derrota por 2-0 para o Racing. Então o torcedor ele tinha um anseio de ver o Botafogo forte já desde o início, brigando por duas competições inéditas. Por mais que a gente for fazer um ranking ao longo do ano, elas sejam competições com um grau inferior às nacionais e internacionais, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. O Super Mundial a gente tem que ver o que vai acontecer, porque o grupo do Botafogo é Atlético de Madrid, PSG e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Então é um grupo complicadíssimo, né? Mas enfim, o que vier do Super Mundial, eu acho que para o Botafogo nesse momento é um sentimento de positivo. Agora as outras competições não, entra para brigar. Só que a galera já queria esses títulos agora. E o Botafogo está muito frágil nesse momento. O elenco ainda está sendo montado, faltam peças e principalmente a figura do treinador, que por algumas oportunidades o John Textor já disse que ele não tem pressa. Significa dizer que ele quer ser assertivo, achar alguém que não precisa ficar trocando de ano toda hora, como foi Luiz Castro que saiu, como foi Arthur Jorge que saiu. Os portugueses que deram certo, e até outros no Brasil também, fazem contratos curtos. Muitos tiveram, né, a tendência de sair. Poucos, talvez o Abel seja o único com um contrato, né, um trabalho assim mais longevo. O restante meio que pega e sai mesmo. Então, dentro desse pensamento e da cabeça europeia, onde ele não conhece essas competições agora, principalmente campeonato estadual e tal, na Europa é disputado de uma outra forma, com outras equipes bem mais inferiores do que as nossas, que são as principais do país. Aqui o Tele Santana que falava isso, é o único campeonato que começa no mundo com 20 equipes e as 20 são favoritas ao título. Ele não tem essa mentalidade. Não. Só que para começar em abril, aí vem a questão do jogo com o Racing. Depois da partida do Savarino e o Alexander Barbosa, que são dois expoentes do time, deram uma declaração. Dois gringos, né? E dois caras que jogaram muito ano passado, né? Eles deram declarações assim até surpreendentes. O Savarino falou de planejamento e falou que se sente mal onde está jogando nesse momento, que não é onde ele rende. O Barbosa falou que se continuar dessa maneira, com um técnico interino, sem um comandante, sem uma coisa definida, dificilmente o Botafogo vai sair do lugar.
Então, assim, os próprios jogadores publicamente vieram agora falar que a coisa não está andando no trilho correto. Isso aí é o tipo da roupa suja, como a gente diz, que é lavada internamente. O jogador geralmente não comenta isso. E o John Textor gostou dessas declarações? Obviamente não, Wellington. Obviamente ele não vai gostar. Vamos supor, você tem aqui o seu canal, eu sou um funcionário. E eu venho aqui publicamente no vídeo e faço uma exposição de que tem algo errado. Tem que ser consertado, certo? Mas uma reclamação pública fatalmente vai gerar um sentimento de discórdia, né? Da sua parte, que é o patrão, e eu sou o funcionário. É a mesma coisa, ele é o dono da SAF. O jogador é um funcionário. Porém, quem decide em campo e quem é cobrado é o atleta. Eles estão se sentindo inferiores ao que o Botafogo já apresentou em anos passados. E expostos, né? E expostos, porque o Barbosa tem falhado muito. Ele terminou muito bem a última temporada. Verdade. Né? Olha como é que tá a zaga. Como é que tá sendo o garoto, o Danilo improvisado, tal. Apesar do Danilo já ter uma facilidade, já jogou assim, é uma opção também. Mas não é aquela zaga certinha. O Botafogo tem outros setores também, não tem o técnico, que é o principal questionamento dos jogadores. Né? Precisa ter um comandante. Você saiu do Leiria, que era do Sub-23, de aspirantes, de base, para o Caçapa, que deu certo quando ele pegou uma sequência do Castro, e agora tem que montar, tá tendo uma dificuldade. Então você saiu de um interino para outro interino. Quando que vem o técnico do Botafogo? Quando é que ele vai ter um time? Opa, tá montado, a gente vai jogar para brigar. Então o atleta tá se sentindo exposto. Nesse sentimento, eles foram, né, na entrevista depois do jogo, jogaram isso no ventilador, e é uma situação que precisa ser consertada, porque a gente vê que clubes que terminaram o último ano mais tarde e começaram mais tarde, como foi o Flu, e depois teve uma péssima temporada. Quase caiu. O Botafogo tem mais recursos, bem verdade. Mas se degringolar dessa maneira e não começar a acertar, daqui a pouco não pega mais. Pode ter dinheiro que for, o caminho vai ser errado. E no domingo, né, eu trouxe aqui o Thiago, primeiro porque esse momento do Botafogo é delicado, e a gente precisa discutir todos os momentos. Pega o Vasco, jogo em São Januário. Eu vou perguntar para o Thiago se o Botafogo vem com força total, se pode poupar jogadores, se vazou alguma coisa. Então, Wellington, se o Botafogo ele tivesse um resultado melhor, mas por enquanto é até um achismo, a gente não tem uma definição de informação ainda. Eu acho que o Botafogo poderia fazer um certo tipo de escolha. Ficou complicado, apesar de não ser impossível na Recopa. Bem complicadinho. Então será que ele vai abrir mão? Porque, vou jogar com um time reserva contra o Vasco em São Januário nesse momento, o Vasco é superior. Né? Se o Botafogo jogar com um time titular, há um equilíbrio, mesmo sendo em São Januário, que são equipes parecidas nesse momento. Então, assim, há uma grande, nesse momento, nessa etapa, né, de pré-jogo, amanhã, última atividade, domingo e tal, como o Botafogo vai se comportar. Se ele vai ter o seu time principal, dando indício que ele vai querer a vaga na semifinal do campeonato, ou se ele meio que, seja o que Deus quiser, eu tento reverter a Recopa e poupar o máximo para jogar na quinta-feira com o Racing, né? É uma indefinição nesse momento. Que loucura, né? Deixa eu falar para vocês que o Nuno Moreira chega amanhã, sábado, ao Rio de Janeiro. O Garré já está por aqui. E o Vasco está numa luta aí com os empresários do garoto Vidia Real, colombiano do Milionários. Os clubes já se acertaram. Mas a informação que vem lá da Colômbia é que os empresários querem um din-din por fora para deixar o garoto conversar com o Vasco. É um garoto de 19 anos, foi artilheiro da Colômbia no Sul-Americano, jogou 11 partidas pela equipe principal e está nas vias de ser jogador do Vasco da Gama. Não vou me alongar hoje não, né? Já agradecer você, Thiago, obrigado. Valeu, Wellington. Abraço pra galera aí também. Maravilha. Se inscreva aí no nosso canal Wellington Campos, é pra você, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer, tá passando tudo aqui embaixo e deixa o seu comentário também com o seu nome e o nome da sua cidade, prometo no próximo vídeo mandar aqueles abraços que vocês gostam, tá bom? Um grande final de semana para todos, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras e o Wellington Campos.